A paz! Sejam bem-vindos à segunda aula da 10ª lição do curso de formação de líderes multiplicadores com o tema O que é o PGM? O PGM e a evangelização. Os cristãos que no seu cotidiano anunciam e mostram Jesus são os evangelistas mais efetivos. Queridos, muitos falam de ser missionários, de evangelizar pelo mundo, mas ir pregar o evangelho, ir e fazer discípulos, também se aplica a ir na casa de alguém conhecido, próximo da gente, ir até no cômodo ao lado. Às vezes temos pessoas que moram na mesma casa e podemos ali no cômodo ao lado, né, pregar o evangelho e fazer discípulo. E neste sentido, o PGM, então, ele se torna uma grande estratégia para a evangelização. E não precisamos ir à África necessariamente para cumprirmos a chamada de Jesus para fazer discípulos. Basta estarmos atentos à nossa própria casa e às casas dos nossos irmãos. Portanto, de fato, essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela é verdadeira. Os cristãos que no seu cotidiano, no seu dia a dia, anunciam e mostram Jesus são os evangelistas mais efetivos. Talvez produza mais resultados do que viagens missionárias a longas distâncias. Não que isso não seja necessário. É necessário, é importante irmos a lugares não alcançados, obviamente. Mas o cotidiano e o dia a dia, a caminhada, vivendo a vida, como Jesus viveu a vida. Ele ia para os lugares, para as cidades, mas ele foi vivendo a sua vida e assim desenvolvendo relacionamentos. E assim nós podemos fazer isso também nos PGMs, com os PGMs, nas nossas casas e podemos então potencializar o evangelismo dessa forma. O PGM e a história dos batistas. No livro A Teologia do Evangelismo, que você está vendo na tela, um livro que nós já mencionamos em outras aulas, em outras lições, temos a citação que também já foi utilizada em outras lições, mas que pode nos mostrar a importância, de novo, a importância que os batistas dão quanto aos pequenos grupos multiplicadores. Vamos lá. O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas e no centro das cidades, durante as próximas 5 décadas, hão de ser determinados por sua capacidade de evangelizar e desenvolver o povo que vive em apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de tornar-se rural e desaparecerá. Ou seja, os batistas, né, editora Juerp, os batistas já lá atrás se preocupavam com atividades nas casas, porque isso é bíblico. E, então, a história dos batistas, na história dos batistas, nós temos essa preocupação e essa priorização com as atividades nas casas. Portanto, o PGM é totalmente ligado ao compromisso batista de ser igreja, de fazer igreja. Outro livro muito interessante que também traz para nós, no contexto batista, uma base quanto à nossa história com relação a PGMs, é o livro Multiplicando Discípulos, de Waylon B. Moore, da Juerp. Primeira edição em inglês, 1981. Primeira edição em português, 1983. E ele diz assim: os líderes eclesiásticos por toda parte estão começando a perceber o vasto potencial que existe na abordagem feita a pequenos grupos e especialmente no discipulado 1 a 1 para conseguir a multiplicação efetiva. Ou seja, escritores já antigos, de 1983, veja, já tinham noção quanto a isso, e eu repito, porque é um modelo bíblico, não é apenas uma questão, uma inovação para o século XX, daquele contexto do escritor do livro, ou também do século XXI. Não, é algo bíblico que está sendo colocado em prática. Então, isso na nossa história sempre foi percebido. Outro livro também que corrobora para esse pensamento em que a Igreja Batista ela sempre teve a ideia de pequenos grupos como uma atividade fundamental da igreja, é Integração segundo o Novo Testamento, também de Waylon B. Moore, da Juerp, primeira edição em inglês em 1976, primeira edição em português em 1976. E ele diz assim: cada lar de um crente é um posto missionário, página 91 do livro. Querido, veja, muitos livros e outra citação do livro. Durante uns 300 anos, as igrejas primitivas
usaram os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino, confraternização. As Escrituras registram o desenvolvimento da igreja através destas reuniões nos lares. Veja aí, muitos escritores, né, que são utilizados pela nossa denominação Igreja Batista, defendendo as reuniões de pequenos grupos multiplicadores. PNE, Programa Nacional de Evangelização. Veja na sua tela aí. Recenseamento, série de conferências, evangelismo pessoal. Então temos aí o Programa Nacional de Evangelização. Vamos conversar sobre os NEBs, famosos NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos, que eram conhecidos na nossa história batista também. Veja aí o que se extrai desse conteúdo. O programa NEBs, ou Núcleos de Estudos Bíblicos, constitui-se um dos mais urgentes métodos para o desenvolvimento das nossas igrejas. Não por ser um método novo, visto que foi amplamente usado pela igreja primitiva, como podemos perceber em passagens bíblicas como Atos 5:42, que inclusive estudamos já, 8:3 também, e 10:24. Romanos 16:15, 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:15 e Filemão 2. Trata-se, pois, não tanto de uma inovação, mas da recuperação de um programa muito bem sucedido no passado e que, uma vez adaptado ao contexto da sociedade moderna, satisfaz plenamente as necessidades do presente. Veja, o Programa Nacional de Evangelização defende e reforça que há um princípio que é o fundamental, que é o princípio das reuniões nas casas e assim isso como estratégia de evangelização. Vamos lá. Qual o diferencial do PGM, então? A intencionalidade na multiplicação. Então, há uma ênfase quanto à multiplicação para que não fiquem aqueles grupos estáticos que não se alteram, que não evoluem, vamos dizer assim, mas que são o tempo inteiro dinâmicos e vão recebendo pessoas e, na medida que se recebe pessoas, se multiplica. Uma igreja discipular. Como funciona isso? Discipulado 1 a 1, que é o cuidado personalizado, você está vendo na sua tela e também no seu caderno de atividades. Aí o PGM, o grupo, é formado em volta desse 1 a 1, que há um evangelismo individualizado, e a igreja em volta dos PGMs, celebração e congregação. Veja, o discipulado 1 a 1 não vai deixar de existir, mas o PGM favorece, né, esse discipulado 1 a 1 e apoia a igreja nas suas celebrações e congregação. Sintetize. Agora é o momento que você vai fazer a sua reflexão quanto ao que aprendeu até aqui. Vamos a uma pergunta que vai estimular a sua reflexão. Por que a intencionalidade na multiplicação é importante em um pequeno grupo multiplicador? Vou ajudá-lo um pouco. Por que a ênfase na multiplicação é importante para um pequeno grupo multiplicador? É claro que você pode me dar uma resposta simples assim. Se não houver multiplicação, não pode haver um pequeno grupo multiplicador, apenas um pequeno grupo. De fato, é isso, mas o que está por trás disso? Vamos aprimorar a nossa reflexão quanto a isso. Pense, por que é importante haver multiplicação e por que devemos, então, como pequenos grupos multiplicadores, multiplicar? A palavra de Deus, com certeza, vai mostrar a importância da multiplicação. E eu queria encorajar você a continuar assistindo os vídeos, as próximas lições, e assim crescendo, aprendendo e podendo assim contribuir para o reino de Deus de forma mais excelente. Até a próxima!